Peppa Pig é um desenho super engraçado, mas que muitas vezes tem alguns momentos que são muito estranhos. Você já percebeu os detalhes que existem nos episódios da Porquinha Rosa? Uma das coisas mais estranhas no mundo da Peppa foi a visita da tia Dot no episódio de Ação de Graças. Tudo começou quando a mamãe Pig recebeu um telefonema da personagem, que nunca tinha aparecido na história, mesmo todo mundo sabendo que ela existia. A tia Dot chegou sem avisar, o que já é uma surpresa estranha, porque ninguém da família estava preparado para aquele dia. E o pior de tudo é que a Dot disse que estava lá para comemorar o Dia de Ação de Graças, que é um feriado americano. Todo mundo sabe que a família da Peppa, inclusive a própria tia Dot, são ingleses, ou seja, esse feriado não é comemorado no país da Rainha Elizabeth. Isso quer dizer que não faz o menor sentido a família da Peppa comemorar esse dia. Tá certo que a irmã da mamãe Pig mora nos Estados Unidos e que com o tempo ela passou a comemorar essa festa tão importante, mas mesmo assim é esquisito pensar que ela atravessou o mundo para se juntar à família em um dia que na teoria não é especial. Será que você percebeu esse detalhe? Isso e muito mais a gente vai te mostrar agora. Então pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Você sabe que no mundo da Peppa existem referências para histórias do mundo real. Uma delas é o fato de que o Senhor Lobo quer devorar o Papai Pig e toda a família de porcos. Isso é uma coisa terrível, que é um easter egg sobre o famoso conto infantil Os Três Porquinhos, onde um lobo que tá com fome deseja invadir a casa de porcos irmãos para fazer deles o jantar. No episódio A Casa Nova, Peppa e George querem passar um tempo com o trabalho do pai, enquanto ele faz o projeto de um prédio onde uma família vai morar. E a nossa protagonista até tem a ideia de colocar um balanço para as crianças brincarem. Quando a nova família chega na casa, a gente descobre que o morador vai ser o Senhor Lobo. E esse personagem parece muito interessado em saber onde o Papai Pig mora e do que é feita a casa deles. Isso é uma prova de que o lobo quer devorar toda a família da Peppa. E todo mundo sabe que isso seria um crime terrível. Será que depois disso o Papai Pig passou a se proteger mais? Tomara que sim. Porque se as pistas estiverem certas, o Sr. Lobo tá só procurando uma oportunidade para fazer algo ruim contra a família da protagonista. Um exemplo foi no episódio de Nova York, quando ele entrou no avião porque queria seguir a família da Peppa. Será que ele estava querendo jantar o Papai Pig ali mesmo? O que você acha disso? Você já percebeu que a Ivy tem uma coisa estranha no rosto? A bochecha dela parece um coração. E isso é um detalhe que muitos fãs estão se perguntando como é possível. Pois é, ela tem um dos lados do rosto diferente. É uma manchinha que se parece muito com um coração. E o motivo disso é muito simples, gente. A nova porquinha vai crescer muito rápido e logo ela vai ser parecida com a sua irmã mais velha. A produção precisa fazer uma diferença entre a Ivy e a Peppa. E é por isso que essa nova personagem tem uma marca diferente no rosto. Só que o curioso é que até agora ninguém falou sobre isso dentro dos episódios do desenho. Mas qual será a explicação que a série vai dar sobre o coração no rosto da Ivy? A nossa teoria é que a nova porquinha recebeu esse detalhe de um dos seus avós paternos, que até agora nunca apareceram. Ou talvez ela seja mais parecida com a tia-avó Ivy, que é uma parente distante da mamãe Pig. Mas uma coisa é certa, é bem fofo ver aquele pequeno coração no rosto da Ivy, não é verdade? E você se lembra do episódio sobre a casa da Madame Gazela? Tem uma coisa muito estranha nessa história, que quase ninguém percebeu, mas é um mistério até hoje sem nenhuma solução. Esse episódio começa com a família Pig fazendo uma visita para a professora da cidade. Mas assim que a protagonista entra na casa, ela começa a cair, como se estivesse em um escorregador. Até aí tudo bem, porque a casa está sendo empurrada para o lado direito, mas quando a nossa porquinha chega a outra sala da casa, ela começa a subir, como se a casa estivesse sendo empurrada para a esquerda, o que não faz o menor sentido. Claro que a casa da Madame Gazela pode ser vista como um lugar mágico, porque essa personagem pode ser uma vampira, mas ainda assim é muito esquisito que essa residência esteja torta para dois lados ao mesmo tempo. O que você acha disso? Você moraria com a Madame Gazela? Comenta a hashtag não pra gente fugir dessa vampira. Uma das coisas mais estranhas de Peppa Pig é o fato de que o vovô Coelho tem mais de 100 anos. Isso não faz o menor sentido e muitas pessoas nunca perceberam, mas o próprio personagem disse isso no episódio Tesouro do Mar. Quando a Peppa e o George vão para a praia com os avós, a nossa porquinha encontra uma carta dentro de uma garrafa, escrita por uma criança muitos anos atrás. Existia um telefone nessa carta, e quando a protagonista liga para o número, quem atende é o vovô Coelho, onde ele fala que escreveu aquela mensagem há mais de 100 anos. O vovô Coelho é um personagem que tem a força de um adolescente, mesmo ele tendo um século de vida.
Foi ele quem ensinou as crianças a fazer exercícios no episódio Aula de Ginástica. Também foi ele quem viajou para o espaço utilizando um foguete. Isso é de fato um detalhe bem estranho. Outro detalhe bem esquisito é sobre o fato de que o vovô Coelho tem um foguete pronto para viajar até o espaço. É realmente um detalhe estranho na série da Peppa, porque não é como se as pessoas tivessem foguetes. Para fazer isso, o vovô Coelho teria que ser o dono de uma fortuna enorme. E além disso, a rainha não deixaria um cientista maluco ter um foguete, porque ele poderia fazer coisas perigosas com isso. Mas mesmo sem fazer sentido, é um detalhe engraçado que existe no desenho. O que você acha disso? Você já percebeu que quando um episódio da Peppa acaba, os personagens se jogam no chão e começam a rir? Isso é um detalhe super estranho que nunca foi explicado. Será que quando os personagens ficam felizes, alguma coisa estranha, como por exemplo um choque elétrico, acontece dentro do cérebro deles? E por causa disso todo mundo se joga no chão? Pode ser que sim. E uma prova disso é que no episódio Natal no Hospital, quando Pedro Pônei tá doente, uma coisa esquisita acontece. Naquele dia, o Sr. Touro quebrou a perna e tá andando de muletas. Mas no final da história, quando todo mundo tá comemorando o Natal, a mesma coisa acontece. Ou seja, os personagens se jogam no chão. Uma pessoa que tá com a perna quebrada nunca poderia fazer algo assim, por ser muito perigoso. Mas o Sr. Touro acaba se jogando mesmo com a perna machucada. Agora você entende como isso é esquisito, não é verdade? Mas uma coisa é certa, deve ser muito engraçado rir com os amigos da Peppa. Você se lembra do episódio da Cápsula do Tempo? Nessa história, um detalhe super estranho aparece quando a Madame Gazela retira a caixa que já estava enterrada no jardim. Tinha uma cenoura lá. Mas o que existe de tão errado com uma cenoura? Ela estava lá há mais de 20 anos, gente. E vegetais não sobrevivem por tanto tempo. Foi a mãe da Rebeca Coelho que colocou a cenoura dentro da velha cápsula do tempo. Vamos lembrar que a Madame Gazela foi a professora dos pais da turma da Peppa quando eles eram crianças. Ou seja, há mais de 20 anos atrás. A senhora Coelho colocou um vegetal dentro de uma caixa que ficou enterrada. Quando ela retira a cenoura, ela até fala que o vegetal tá muito velho, mas no mundo real as plantas não sobrevivem por tanto tempo, ou seja, não fez o menor sentido. Será que ainda tava boa para comer? Melhor não arriscar na dor de barriga, vai. Mas sabe o que você pode arriscar? Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nada que a gente posta no canal. O Super Batata é outro personagem que realmente não faz o menor sentido. Mas não pelo fato dele ser uma batata, e sim porque ele tem poderes. Esse é um detalhe que as pessoas se esquecem. Como assim ele tem o poder de voar como um super-herói? Isso é uma prova de que a magia existe no mundo da Peppa. A série nunca respondeu de onde vem esse poder. E como o Super Batata pode até mesmo existir? Será que ele é o resultado de um feitiço lançado por uma bruxa? Ou talvez um experimento científico do vovô Coelho? Além de não fazer sentido, é mesmo um grande mistério. Você já percebeu que o teto da escola da Peppa tá sempre quebrado? Isso acontece mesmo o Sr. Touro arrumando ele várias vezes. Isso é estranho. E existem vários episódios sobre como isso é de fato um problema na cidade da Peppa. Primeiro, tem aquela história de quando a Mamãe Pig teve que pular de paraquedas para conseguir o dinheiro para o concerto. Segundo, a gente teve o bazar da escola, porque o teto ainda estava quebrado e durante as chuvas a água caía na cabeça das crianças. Depois nós assistimos ao episódio em que o Papai Pig correu uma maratona para arrecadar dinheiro. É estranho que mesmo o teto sendo consertado várias vezes, ele continue quebrado. Você não acha? Você sabia que a Madame Gazela não gosta de glitter? Talvez o pó brilhante faça mal para ela, porque ela pode ser uma vampira, mas é muito estranho o fato dela guardar o glitter em um cofre enorme. A Madame Gazela de fato faz isso. Ela não gosta de utilizar glitter nas aulas de arte e sempre diz para as crianças que não vai deixar elas usarem, mas toda vez que ela é obrigada a abrir o cofre de segurança, uma confusão acontece. Agora a dúvida que fica é, se ela não gosta de glitter, por que ela não joga fora? Isso é estranho. Existe um episódio do grupo de bombeiros da Mamãe Pig, e uma coisa super estranha acontece nessa trama, que é quando o Papai Pig diz que vai se encontrar com o time de futebol dos pais. Esse é o nome da equipe, o time de futebol dos pais, e o time é formado pelos personagens Papai Pig, Senhor Zebra, Senhor Pônei, Senhor Coelho e Senhor Touro. Todos eles têm filhos que a gente conhece, são os amigos da Peppa, mas o detalhe estranho é que o Senhor Touro é um personagem que até agora nunca apareceu sendo o pai de nenhuma criança.
Todo mundo sabe que existe uma personagem chamada Claire Vaca, que provavelmente é a filha do Senhor Touro com a Senhora Vaca, mas eles não eram casados quando o episódio do churrasco do time dos papais saiu na TV. Então a dúvida que fica é, por que o Senhor Touro tá no time se ninguém conhece os filhos dele? Estamos deixando 2 conteúdos sensacionais para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!